Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videopalestra nessa série de videopalestras sobre temas relacionados ao Windows Server 2008, 2012 e ao Active Directory. Muitos de vocês talvez já conheçam o meu trabalho através dos livros de minha autoria ou tenham acessado o meu site, o juliobatiste.com.br, que está na internet desde 29 de maio do ano 2000. Aqui no site você encontra muita informação gratuita, livros inteiros gratuitos. Por exemplo, tem aqui um livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, 100% gratuito para acessar online. Tem livros de Excel 2000 avançado, de SQL Server e muito conteúdo, muitos tutoriais. E tem também uma loja onde eu vendo livros, não só de minha autoria, livros de outros autores e editoras, e-books de minha autoria e de mais de uma centena de autores com os quais eu tenho parceria, e também videoaulas e cursos online de minha autoria e de outros autores com os quais eu mantenho parceria para a criação e venda desses produtos. Nós vamos então nesta segunda, essa aqui é a segunda parte de uma videopalestra sobre GPOs, Group Policy Objects. Na primeira parte eu falei sobre a teoria, foi mais de 1h30, quase 1h40. A videopalestra está disponível para acessar aqui no nosso canal do YouTube, a parte 1. Se você não assistiu a parte 1, recomendo que assista a parte 1, antes de assistir essa parte 2, que vai ser a parte mais prática. O que foi visto na parte 1 se aplica 100% tanto ao Windows Server 2008 quanto ao Windows Server 2012. Se você quiser mais detalhes, não só sobre GPOs, mas aprender a planejar, implementar e administrar uma rede baseada no Windows Server 2008, eu recomendo um curso online de minha autoria. Muito sucesso esse curso, já são quase 1.000 alunos fazendo o curso. Tem muito conteúdo e nesse endereço vocês encontram todos os detalhes. Se você quiser estudar mais sobre o Windows Server 2012, também planejamento, implementação e administração de uma rede baseada no Windows Server 2012, eu recomendo esse último livro aqui, de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um livro dividido em 2 volumes, são 2.100 páginas de conteúdo, é muita coisa realmente. E aqui nesse endereço tem todas as informações sobre esse livro. Deixo também todos os meus contatos, o meu site, o juliobatiste.com.br, telefone de contato, você vai falar diretamente comigo, aqui não tem central de atendimento, não tem Disque 1 para isso, Disque 2 para aquilo, o e-mail diretamente comigo e o meu Skype, ok? O que nós vamos ver nessa segunda parte? Depois da teoria, um pouco de prática, né? Quais são os pré-requisitos para você poder acompanhar e entender bem os exemplos práticos que eu vou apresentar nessa segunda parte da videopalestra sobre GPOs? Primeiro, tem que já ter estudado e tem que saber bem o que são domínios, o que é o Active Directory, o que são unidades organizacionais, o que são sites dentro do Active Directory, ou seja, toda a parte teórica do Active Directory, onde eu tratei sobre a parte lógica, domínios, unidades organizacionais, árvores, florestas e a parte física, onde são os sites e links entre sites. Caso você ainda não tenha o domínio desses conhecimentos, ficam aqui nesse endereço, você encontra 2 videopalestras, totalizando mais de 3 horas de conteúdo sobre o Active Directory. O que nós vamos ver nessa segunda parte? O famoso console GPMC, Group Policy Management Console. É um console para gerenciamento de GPOs. Esse console ele foi criado no 2008 Server e aprimorado no Server 2012. Nos exemplos que nós vamos ver aqui na nossa videopalestra, eu vou usar o Windows Server 2012. Mas se você estiver usando o Server 2008, você vai conseguir acompanhar, porque são poucas as diferenças. Esse é um console centralizado onde você consegue administrar todas as GPOs, não só do teu domínio. Se você tiver uma árvore de domínios e tiver lá uma conta com permissão de administrador geral, você pode se conectar com qualquer domínio dentro da floresta, dentro da árvore de domínios e acessar e administrar todas as GPOs, tudo através de um console centralizado. Nós vamos aprender a criar novas GPOs. Depois de criada, nós vamos aprender a associar. O termo técnico é ligar, fazer a ligação da GPO ou com um domínio, ou com uma unidade organizacional, ou com um site.
né? Nós vimos lá na parte 1 dessa videopalestra que você pode associar uma GPO com um domínio, com uma unidade organizacional ou com um site. Nós vamos ver algumas propriedades importantes das GPOs e propriedades da ligação da GPO com um domínio, com uma UU ou com um site. Vou falar um termo, um item, um detalhe importante também, que é sobre a ordem de execução das GPOs associadas com um domínio, uma unidade organizacional ou um site. Posso ter mais de uma GPO associada com o mesmo elemento desses do Active Directory. E aí como é que funciona? Quem é aplicada primeiro? Eu posso alterar essa ordem? Como é que fica as coisas em caso de conflito? Tá? Vou repetir aqui, e talvez eu repita mais umas 2, 3 vezes na parte prática. É muito importante que antes de assistir esses exemplos práticos que eu vou colocar depois, que você já tenha assistido as 2 palestras sobre o Active Directory e tenha assistido a primeira parte com a teoria sobre as GPOs, senão você vai ficar perdido. Você não vai saber lá qual é a ordem de aplicação, o que é a tal de herança, o que é impor em caso de conflito. Eu não vou ficar repetindo isso aqui tudo que eu já falei na parte 1. E a parte 1 está disponível para você acessar aqui no nosso canal do YouTube. E por fim, um exemplo de configuração de alguns itens, de algumas políticas de uma GPO. Daria, pessoal, tranquilamente, sem nenhuma sombra de dúvidas, para fazer 30, 40, 50 horas só sobre GPOs. É muita coisa, tem muitas opções, tem itens específicos, o nível de detalhe que você pode ir, de controle que as GPOs dão sobre o domínio é muito grande. Não é esse o objetivo dessa videopalestra. Essa videopalestra eu me propus desde o início, ela tem em torno de 2 horas, 2 horas e pouco, contando a primeira parte, que é a parte teórica, mais a segunda parte. Vai passar um pouco de 2 horas. A primeira parte já ficou em quase 1h40. Não dá aqui para em 2 horas falar nem 1% das opções que tem. Mas você tendo a ideia do que são GPOs, como elas funcionam, como elas se aplicam a um domínio, a uma unidade organizacional, a um site, qual a ordem de precedência, mecanismo de herança, enfim, tudo aquilo que eu detalhei muito bem detalhado na parte 1 dessa videopalestra, você tendo esse conhecimento, aí é só uma questão de procurar as opções existentes e, tendo uma necessidade específica, procurar para ver se é possível atender aquela necessidade via GPOs. Tem os administradores inexperientes que eles acham que tudo e qualquer coisa pode ser feita via GPO e via REST do Windows. O cara acha que lá que dá para bloquear site, para implementar um firewall, para implementar um servidor de e-mail, tudo dá para fazer via GPO e via REST. Não, não é assim. Tem muita coisa que dá para fazer, mas tem funções que o Windows não tem. Por exemplo, o Windows não tem um servidor de e-mail dele. Você quer implementar um servidor de e-mail na sua empresa, você tem que ou usar um servidor de e-mail pago, como por exemplo o Exchange Server da Microsoft, ou o Lotus Notes da IBM, mas eu já trabalhei anos com Lotus Notes e não recomendo para ninguém, mas deixa quieto, ou um servidor de e-mail free, que roda em cima de Linux, existem alguns bem interessantes. Então, tem algumas funções que o Windows não tem GPO, não tem registro que faça isso, mas dá para fazer muita coisa com as GPOs. Então você, à medida que você for ganhando experiência como administrador, você vai pesquisando, vai encontrando as opções, pesquisa no site da Microsoft, pesquisa no juliobatiste.com.br e sempre que sobrar um tempinho eu vou gravar uma nova videoaula comentando novas opções disponíveis nas GPOs, ok? Muito bem, então vou sair agora aqui da minha apresentação e vamos lá para o nosso servidor com Windows Server 2012 para vermos alguns exemplos práticos do uso do console GPMC, criação de algumas GPOs e algumas configurações. Vamos lá então? Muito bem, estamos aqui no meu console do servidor do Windows Server 2012 e a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o console GPMC. O caminho mais rápido eu vou pressionar a tecla com o logotipo do Windows e a letra R para abrir essa janelinha e executar. E vou digitar gpmc.msc. Ele é um console, né, lá dos snap-ins e consoles do MMC. E o nome dele é esse, gpmc.msc. Todo console tem essa extensão MSC. Digitou, clica em OK. Vamos aguardar ele abrir o nosso console de administração de
GPOs. Dependendo do número de domínios que você tem, ele pode até demorar um pouquinho. Pode ver que aqui ele está demorando um pouco. Vamos aguardar eles abrir. E depois vou dar uma passeada com vocês pela interface dele para mostrar as opções que tem, como criar GPOs. Aí, abriu o nosso console. Quando você abre o console, ele vem a primeira vez assim. Tem o primeiro nível ali, a floresta. No nosso exemplo, nós estamos usando uma floresta chamada abc.com, que tem um único domínio. Aqui, quando eu clico na setinha, ele mostra os domínios, os sites que existem. No caso aqui eu não tenho nenhum site criado nesse domínio. E aqui os domínios que eu tenho. Tenho o domínio abc.com. Se eu abrir o domínio abc.com, tem aqui algumas GPOs que já foram criadas anteriormente e aquela GPO de grande importância que eu falei para vocês, que é a Default Domain Policy. Quando você cria um domínio, automaticamente é criada essa GPO. E essa que você deve usar quando você quer aplicar configurações que vão afetar todos os usuários e todos os computadores do domínio, ok? Então temos aqui, é um console típico, né? No lado esquerdo você vai navegando pelas opções, tem aqui as unidades organizacionais dentro do domínio ABC, tem aqui aquela unidade organizacional região sul, dentro de região sul Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, ele vai mostrando os elementos que existem dentro do meu domínio abc.com. Se você tivesse uma rede mais complexa com vários domínios, todos estariam aqui. Inclusive, uma rede ainda mais complexa em que você tivesse outras árvores de domínio, você poderia adicionar novas árvores a esse console para administrar elas remotamente, desde que você tivesse as devidas permissões. Para isso, bastaria vir aqui nesse primeiro elemento, gerenciamento de política de grupo, clicar com o direito e aí tem a opção adicionar floresta. Aí você ia digitar o nome da floresta que você quer adicionar, ele ia procurar através da rede, se localizando ela, ele ia adicionar uma nova floresta aqui para você administrar. Claro, aqui não vou dar OK porque eu não tenho uma floresta XYZ na minha rede, vou cancelar aqui. Muito bem. Inicialmente aqui nós vamos criar 3 GPOs, tá? E depois nós vamos associar essa GPO a diferentes elementos desse domínio aqui, abc.com. Então são 2 passos, inicialmente são 2 passos bem distintos. Primeiro você cria a GPO. Cria, ela não vai estar ligada, vinculada a nenhum elemento específico. Depois que você cria, você pode vincular a mesma GPO, uma mesma GPO, a um ou mais elementos de acordo com a sua necessidade. Então, para facilitar aqui, eu vou criar a minha GPO 01, minha GPO 02 e minha GPO 03. Nomes genéricos. Como é que se cria uma nova GPO aqui? Clica com o direito, aqui no domínio, e no domínio onde você quer vincular a GPO. Então, se eu quisesse criar uma GPO e já vincular o domínio, eu clicaria com o direito no domínio e tem essa opção aqui, criar uma GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui. Eu acho que o correto seria para ela, né? A GPO. Se você quisesse criar e já vincular diretamente com uma unidade organizacional, era só clicar com direito na unidade organizacional e criar uma GPO nesse domínio e fornecer um link para ele aqui onde eu cliquei, né? Ou se você quer apenas criar a GPO e depois vincular ela a mais de um local, o que é possível, você vincula ela no início a um determinado local, pois nós vamos ver como vincular ela em outros locais. Então, inicialmente, para facilitar, nós vamos criar 3 GPOs. Minha GPO 01, minha GPO 02 e minha GPO 03. Só para exemplo, e vamos deixar ela inicialmente vinculada com o domínio, ok? Então, vamos lá. Clica com direito, criar uma GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui. Cliquei aqui. Nome da GPO. A primeira vai ser minha GPO sublinhado 01.
GPO de início ou de origem, ou seja, esse aqui é um outro conceito que nós não abordamos, que é uma parte avançada. Uma GPO de início e origem seria um modelo de GPO. Por exemplo, você tem lá várias configurações que você quer que sejam aplicadas em novas GPOs que você vai criar. Você pode criar uma GPO de início, é um modelo, e aí quando você cria uma nova GPO, você seleciona essa GPO de início aqui, ela já vai herdar as configurações na GPO de modelo. Não é o nosso caso, não vamos usar nenhuma GPO de início de origem, apenas clica em OK, pronto, já está lá a minha GPO e vinculada ao domínio abc.com. Vamos criar a segunda GPO. Clica com o direito aqui no abc.com, criar uma GPO nesse domínio, fornecer um link para ele. Vai ser a minha GPO-02. Não vai ser baseada em nenhum modelo. OK. Agora vamos criar a minha GPO-03 diretamente na região sul. Então, clica com o direito aqui, criar uma GPO e fornecer um link aqui. Minha GPO-03, OK? E vamos criar dentro do Rio Grande do Sul uma GPO, criar uma GPO neste domínio. Vai ser a minha GPO-04. Pronto. Criar as GPOs não tem grandes dificuldades, eu acho que é tranquilo. Muito bem, criei a GPO, agora o que eu posso, quais propriedades da GPO eu posso configurar? Vamos pegar essa minha GPO-01. Inicialmente vamos clicar com o direito aqui, só para ver quais opções ela me dá. Tem essa opção aqui, que é a última que nós vamos ver, editar, que é justamente eu vou entrar dentro da GPO e vou ter acesso a configurar aquelas milhares de opções de políticas que a GPO tem. Não é o caso. Esse imposto é aquela no overwrite, não sobrescrever, que eu falei exaustivamente lá na parte teórica. Não vou repetir aqui, porque está lá bem detalhado na parte teórica, né? No caso, tem a GPO de domínio, aí aplica uma configuração, aí você não quer que essa configuração seja sobrescrita. Em caso de conflito por GPOs aplicada nas OUs, você pode marcar esse imposto, que é a opção no override. Vínculo habilitado significa que a minha GPO-01 está ligada, está sendo aplicada no domínio abc.com. Tá? Essas basicamente as opções principais. Vamos ver aqui no painel as opções que ele mostra quando eu seleciono uma GPO aqui. Tá? A primeira opção, ele mostra os locais onde a GPO está sendo aplicada. Está sendo aplicada por padrão no domínio abc.com. E aqui ele mostra para quais usuários a GPO se aplica. E aqui é um detalhe importante, esse filtro de segurança, que aqui é uma maneira que eu comentei lá na parte teórica também, que você pode fazer com que a GPO seja aplicada somente para determinado grupo de usuários. Por exemplo, você está criando uma GPO ligada ao domínio, mas você só quer que ela seja aplicada ao grupo, por exemplo, de usuários da contabilidade. Então você pode vir aqui e adicionar a qual ou a quais grupos ela deve se aplicar e remover os grupos aos quais ela não deve se aplicar. Por padrão, ela se aplica ao grupo usuários autenticados, que são todos os usuários que tenham feito o logon no domínio. Então, se você quisesse que essa GPO, a minha GPO-01, se aplicasse somente ao grupo, por exemplo, do contabilidade, você ia vir aqui, marcava usuários autenticados, removia e usava o botão adicionar para adicionar o grupo ou os grupos aos quais você quer que a GPO se aplique, ok? Nessa guia detalhes, ela mostra algumas informações, quando foi criada, quando foi modificada pela última vez, versões, e essa identificação aqui é o nome da pasta que vai ser criada lá para a GPO, dentro daquele volume sysvol, nos DCs do domínio, que é onde o Active Directory grava todas as informações de todas as GPOs. Se ela está ou não habilitada,
E aqui tem alguns detalhes importantes, ó, ela está habilitada, todas as configurações desabilitadas, significa não está sendo aplicada, ou você pode desabilitar somente as configurações de usuário ou somente as configurações que se aplicam ao computador. Isso aqui pode ser útil, essas opções, quando, por exemplo, a GPO não está tendo o resultado que você espera e você quer ver em qual configuração que está o problema. Então você pode vir aqui e desabilitar as configurações de usuário. Ah, continua não funcionando como eu queria. Habilita de usuário, desabilita computador. Ah, agora começou a funcionar como eu queria. Então vamos ver lá nas configurações de computador. Nós vamos ver depois com o editor de GPOs o que está acontecendo. Vamos deixar por padrão aqui habilitada. Aqui na guia opções, quando você clica aqui, pode ser que ele dê uma mensagem de erro, dizendo que não pode exibir esse relatório detalhado, porque as configurações de segurança do Internet Explorer estão bloqueando. Aí vai aparecer uma janelinha, você permite, adiciona esse site como um site confiável, e aí ele passa a exibir essas opções. Aqui, quanto mais você for... Vejam que está sem configuração definida, ou seja, eu apenas criei a GPO e não defini nenhuma configuração em nenhuma das milhares de políticas que ela oferece. Isso nós vamos aprender na parte final dessa videopalestra. Tá? E aí, à medida que eu vou configurando as opções, aqui vai aparecendo bastante opções. Tá? Vou só dar Vou vir aqui para Default Domain Policy, ó, que é uma política. Olha aqui, aí já tem bastantes configurações que foram feitas nessa GPO. Se eu clicar em mostrar aqui, ela mostra quais políticas estão sendo configuradas. Ó. Aquelas políticas de conta, de bloqueio de conta, todos aqueles detalhes e conexões de impressora. Então ele mostra aqui, quanto mais políticas você tiver configurado na GPO, ele vai mostrando um relatório aqui para que você saiba quais políticas dentro dessa GPO estão sendo configuradas, estão sendo usadas. Se eu voltar para a minha GPO 01, ó, não tem nada configurado ainda. Claro, recém criei ela, né? E essa delegação aqui, você pode delegar quais grupos de usuários terão permissão para alterar, para editar essa GPO. Veja que por padrão aqui vem alguns grupos, né? O grupo administradores, pode editar configurações, excluir, modificar as opções de segurança e alguns outros grupos que ele permite, ou usuários autenticados, pode ler. Aí aqui ele diz ó, que está configurado lá na guia filtro de segurança. Se eu tivesse aqui na guia, aqui no escopo, no filtro de segurança, adicionado o grupo, por exemplo, contabilidade, aqui ia aparecer que o grupo contabilidade tem permissão de ler, ou seja, pode acessar as configurações da GPO. As GPOs se aplicam ao grupo contabilidade. Ok? Então, quando você seleciona uma GPO aqui, tem essas 4 guias que nos dão informações importantes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu queira... essa GPO está sendo aplicada ao domínio, eu não quero mais aplicar ela ao domínio, e sim quero aplicar ela somente aqui ao Santa Catarina. O que eu faço? Eu vou desabilitar ela aqui. Ó. O vínculo está habilitado, eu vou desabilitar. Então ela não está mais se aplicando, não tem mais o certinho aqui, não está se aplicando ao domínio. E como é que eu faço para aplicar essa GPO, por exemplo, na OU Santa Catarina? Clica com direito na OU, aqui ó, vincular com GPO existente. Clico nessa opção, o que ele me traz? A lista de GPOs do domínio. Se você tivesse mais de um domínio, você podia selecionar o domínio aqui, não é o caso, eu só tenho um. Ele ia mostrar todas as GPOs daquele domínio. E isso é um detalhe interessante, até eu vou mudar o tom de voz, vou tomar um gole d'água aqui para chamar a atenção de vocês. Só um golinho d'água. Isso é um detalhe interessante que vocês têm que saber para os exames de certificação. Você pode criar uma GPO e aplicar ela em elementos de outro domínio. Então você pode ter criado a GPO no domínio abc.com e aí você vai lá no domínio xyz.com da sua rede, se você for o administrador desse domínio, e pode vincular lá numa unidade organizacional ou no próprio domínio uma GPO do domínio abc.com. Então você pode aplicar uma GPO que foi criada num domínio a outro
a um elemento de outro domínio. No caso, eu quero aplicar para a OU Santa Catarina GPO, minha GPO 01. Muito bem. Ok. Ele demora um pouquinho para fazer o vínculo. Trabalhando aqui. Vamos aguardar, vamos tomar mais uma água até que ele trabalhe, né? Pronto. E se eu vier aqui na OU Santa Catarina, olha lá quem que está sendo aplicado a ela, a GPO, minha GPO 01, tá? Então, quando eu seleciono uma OU, por exemplo, ele mostra ali quais as GPOs estão sendo aplicadas. Aqui, na herança, ele mostra como está a herança entre as diversas GPOs que se aplicam desde a raiz do domínio, a está habilitada, se não está habilitada, e a delegação, quais os usuários que têm permissão para administrar essa GPO. Eu quero mostrar um detalhe importante para vocês que também se aplica e pode ser muito cobrado nos exames de certificação, por exemplo, se eu tivesse mais de uma GPO aplicada a uma determinada unidade organizacional e houvesse um ou mais conflitos entre as diferentes GPOs. Como é que funcionaria? Qual é aplicada? Quem que tem preferência? Qual é a ordem de precedência? Deixa eu só adicionar, vincular mais duas GPOs aqui, tá? Eu vou desvincular a 02 daqui, do domínio. Não significa que para vincular a uma OU eu tenha que desvincular do domínio, não é isso. Eu apenas estou fazendo isso para mostrar para vocês como faz. E agora eu vou vincular aqui a GPO 02. Então, clica com direito, vincular com GPO existente, GPO 02. Perfeito. Então, já temos duas GPOs sendo aplicadas aqui na OU Santa Catarina. Vamos vincular mais uma aqui. Vamos vincular vou tirar as GPO 03 daqui, tirar o vínculo dela, e vou vincular ela direto aqui, Santa Catarina, tá? Então vamos lá. Vincular com GPO existente, minha GPO 03. Perfeito. Então, se eu vier em região sul, vamos lá. Vínculo habilitado, não deveria estar aqui, mas tudo bem porque ela está lá, tá ok. Então, aqui na região sul, Santa Catarina, temos 3 GPOs sendo aplicadas. E agora, como é que fica em caso de conflito? Vamos supor que na GPO 03 tem lá uma política que diz que não deve ser exibido o comando executar para os usuários cujas contas estão dentro dessa OU. E na GPO 01 diz que deve exibir o comando executar. Essa diz que não deve e essa diz que deve. Como é que fica? Existe um conflito. Qual é aplicada por último? Qual tem precedência? Quando você tem uma lista de GPOs, a que está em último na lista é a primeira que é aplicada. Então aplica todas as configurações, no caso aqui da GPO 03. Vai para a GPO 02. Se houver um conflito entre a 2 e a 3, vai prevalecer o da 2. Por quê? Porque o da 2 foi aplicado por último. E aplicou o da 2, vai para a 01. Se houver um conflito entre uma política da 01 e da 2 ou da 01 e da 3, vai prevalecer o que está configurado na 01. Por quê? Porque ela foi aplicada por último. Então, a que é aplicada por último é a primeira da lista. A que é aplicado primeiro é a última da lista. Ela é a primeira no sentido de que, como ela é a última a ser aplicada, se houver qualquer conflito, vai valer o que está nela, na última que é aplicada, porque ela tem precedência sobre as demais. Então, se você quer que as configurações de uma determinada GPO prevaleçam em caso de conflito com as outras, ela deve ser a primeira da lista, porque, sendo a primeira da lista, ela é a última a ser aplicada. E a última a ser aplicada tem precedência.
O Windows começa a aplicar da última da lista e vem seguindo em direção à primeira. Você pode mudar essa ordem usando essas flechinhas aqui. Você quer tornar a 2 a primeira? Ó, subiu. Quer descer ela lá para o último? Desceu. Vamos supor que está com uma lista grande, você quer colocar essa aqui lá na primeira. Tem esse botão com as duas setinhas. Ou quer colocar por último, duas setinhas para baixo. Então aqui você consegue mudar essa ordem das GPOs. Recapitulando, ele começa a aplicar da última da lista em direção à primeira. A primeira vai ser a última a ser aplicada, por ser a última tem precedência sobre todas as demais. Nós temos aqui o mecanismo de herança entre as GPOs, né? Ele vai mostrando a precedência de cada uma, porque a número 1 é a GPO 01, porque está no começo, então ela vai ser a última. Ok, pessoal? Esse console, então, de GPOs aqui, pessoal, dá para fazer muita coisa. Você pode administrar todas as GPOs do seu domínio, da árvore de domínios, de uma floresta de domínios, desde, claro, que você tenha as devidas permissões. Você pode também, caso de necessidade, não preciso mais dessa GPO 03, as configurações dela foram feitas em outra, você pode remover o vínculo e, se necessário, simplesmente excluir a GPO. Deseja excluir. Aqui é um detalhe importante. Aqui você não vai excluir a GPO em si, você vai excluir o link, a ligação dela com a OU. Excluiu, ela voltou lá para cima. Ela ainda pertence ao domínio, só que agora não está mais vinculada com a OU Santa Catarina. Se eu clicar aqui com direito, eu vou ter essa opção de renomear. Minha GPO 02, exemplo. Pode renomear o nome, ou você pode efetivamente excluir o link entre a GPO e o domínio abc.com, ok? Muito bem, pessoal. Com isso, a gente arranhou a superfície, deu uma passada nesse console GPMC, que é o que permite eu criar GPOs, vincular elas com domínio, vincular com uma unidade organizacional, mudar a ordem, etc. Enfim, trabalhar, administrar as GPOs de uma maneira centralizada. Esse console foi lançado no Windows Server 2008 e foi aperfeiçoado no Windows Server 2012. Aqui eu estou usando um servidor com Windows Server 2012. Muito bem. Isso tudo, criar GPOs, vincular, administrar, ordem, tá. Agora, as políticas propriamente ditas. Como é que eu edito uma GPO e modifico as opções que tem lá dentro, as milhares de opções que tem? Também é muito simples. Vamos supor que você queira fazer algumas configurações nessa GPO, minha GPO. Aqui. Como é que você edita as opções da GPO? Clica com o direito nela e aqui tem a primeira opção, editar. Clicou em editar, a GPO, que eu cliquei lá, minha GPO. Vamos abrir aqui um pouquinho. Onde é que tá? Não lembro em qual eu cliquei. Na minha GPO. Aqui aparece o nome. Se eu tivesse clicado em minha GPO 01, clica com direito editar. Aqui bem aparece o nome dela, minha GPO 01. Então, aqui que são, parece pouca coisa, mas quando nós começarmos a mexer aqui, vocês vão ver quantas opções tem. Esse é o... maximizei ele, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Daqui... aqui. Só para aparecer a barra. O editor de gerenciamento de política de grupo. Então, recapitulando, você simplesmente clica na GPO, clica em editar. Ele abre a GPO dentro desse editor. Primeira coisa que a gente pode observar é aqueles dois grupos, GPOs de usuários e GPOs de computador. E aí, quando você começa a mexer aqui dentro, meu amigo, tem tanta opção que não termina mais. Aqui que eu disse para vocês que daria para ficar horas e horas e horas explorando parte das opções, são muitas realmente.
Vamos só aqui, a título de exemplos, configurar uma opção de computador e uma opção de usuário, tá? Por exemplo, aqui configurações de computador. Se eu abrir políticas, vem configurações de software, configurações do Windows, modelo administrativo. Vamos pegar aqui configurações do Windows. Tem aqui configurações de segurança. Políticas locais, log de evento, registro, sistema de arquivos, política de restrição de software, proteção de acesso à rede. Meu Deus do céu, tem muitas opções geralmente. Vamos clicar aqui em configurações de segurança. Vamos pegar essa opção aqui, log de eventos. Aqui você pode configurar, por exemplo, o tamanho máximo dos logs, aqueles visualizador de eventos, o tamanho máximo do log de cada tipo de log nos computadores aos quais essa GPO vai se aplicar. Vamos configurar aqui o log de aplicativo. Ele vem por padrão não definido. Vamos definir aqui um tamanho máximo, ele sugere 16 MB. Tá bom, ok. Tamanho máximo do log de segurança, 16 MB também. Tamanho máximo do log do sistema, 16 MB. E aqui um detalhe importante, vocês viram que para configurar uma política eu simplesmente dei um clique duplo, né? E aqui quando você dá um clique duplo e abre as propriedades, tem aqui essa guiazinha explicar. Essa guia informa exatamente o que é aquela política, como ela se aplica, para que serve, valores sugeridos. Então você tem dentro do próprio editor de política, você está em dúvida sobre para que serve uma determinada opção, você tem que usar essa guia explicar, ok. E aqui ele diz, agora estão sendo aplicadas essas três políticas dentro da GPO minha GPO 01. Então, se essa GPO minha GPO 01 for ligada ao domínio, todos os computadores do domínio terão configurado como tamanho máximo de log o 16 MB. Isso é feito automaticamente. Pode o teu domínio ter 5 computadores ou ter 25 mil computadores. Aí que entra aquela questão da automação, né? Do poder que as GPOs fornecem ao administrador. Por exemplo, você tem aqui políticas locais, ó, políticas de auditoria, direitos de usuário, né? Olha aqui, ó, peguei essa opção de direito de usuário. Quem pode alterar a hora do sistema, por exemplo? Se você der um clique duplo nessa política, aqui você pode habilitar ela e você pode dizer quais usuários podem alterar a data e hora do computador. Se você, por exemplo, der permissão, se é que só os usuários administradores podem alterar a data e hora, o usuário que não pertenceu ao grupo administrador já não vai mais poder alterar a data e hora do sistema. São muitas opções, gente. Olha aqui, ó. Criar objetos compartilhados, por exemplo, compartilhar a pasta impressora. Quem pode, quem não pode? Por padrão, não está definido. Quem pode fazer backup de arquivos e pastas? Quem pode gerenciar auditoria e log de segurança? Quem pode permitir logon local, negar logon local? É muita opção. Vocês entrar aqui em opções de segurança, olha só. Tem muita coisa. Então, só arranhando um pouco, né, gente, sem entrar muito aqui, quanta coisa que tem para a gente trabalhar aqui com as políticas. Nós estamos só na parte de políticas do computador, configurações do Windows. Se você entrar em configuração de modelos administrativos, por exemplo, você tem acesso a um controle refinado sobre o Windows. Por exemplo, quem pode... você quer desabilitar lá o Internet Explorer, o que pode fazer, quais as barras de ferramenta estão disponíveis, qual não estão, configurações da internet, configurações avançadas, ó, multimídia, navegação, é muita coisa. Excluir histórico de navegação, você pode impedir que o usuário exclua o histórico de downloads, você pode impedir que os usuários excluam os arquivos temporários. Por exemplo, o usuário lá acessou um site que ele não devia, ele quer limpar o histórico. É muita coisa.
Vou me conter aqui, senão a gente vai ficar 5 horas passeando de tanta coisa que realmente tem. Vamos passear um pouquinho pelas configurações de usuário. Vamos ver aqui configurações do Windows, por exemplo. Configurações, modelos administrativos. Aqui no painel de controle, ó, adicionar ou remover programas. Você pode desabilitar itens específicos dentro do adicionar, remover programas, impressoras. Quem pode adicionar novas impressoras? Impedir exclusão de impressoras? Olha, é muita coisa, gente. Aqui no sistema, ó, quem pode instalar drive, o logon, não processar... Olha, é muita coisa, tá? Perfis de usuário, políticas de grupo, realmente são muitas. Olha aqui, ó, tem essa opção, todas as configurações. Aí você se perde aqui de tanta opção que tem. E para configurar uma determinada política, vamos pegar aqui uma política de vídeo, ó. Desabilitar o item vídeo no painel de controle para que o usuário, por exemplo, não possa lá ficar mexendo, alterando as configurações de vídeo. Para configurar uma política, você dá um clique duplo e pode habilitar, desabilitar, e aqui tem toda a explicação. Se você habilitar essa política, para aqueles usuários aos quais a GPO está sendo aplicado, o item vídeo do painel de controle não vai estar disponível. E aqui tem a explicação dizendo o que esse item faz. E aqui um detalhe importante é a qual versão do Windows ele se aplica, o Windows 2000 ou posterior, ou superior. Né? Tem políticas que se aplicam somente a partir do Windows 7, tem outras políticas somente a partir do Windows 8, então você tem que estar atento a essas informações quando você vai configurar uma GPO para saber exatamente aonde ela está sendo aplicada. Nós temos aqui um menu, uma opção que é bastante usada, que é aqui no menu iniciar, ó. Você pode bloquear a barra de tarefas para que o usuário não possa modificar, adicionar o logon, logoff no menu iniciar. É muita coisa. Ó. Desativar limpeza da área de notificação, remover lista de programas fixados, remover o menu ajuda, remover o link de jogos, remover o menu pesquisa. É muita coisa realmente que você pode remover o pesquisar no computador. Tem. Forçar o menu iniciar clássico. Tem muita coisa realmente. Ocultar a área de notificação, que é essa areazinha que fica aqui. Por exemplo, você pode ter computadores que ficam em área externa para o público usar, para fazer consultas. E você pode querer restringir ao máximo o que aparece nesse computador. Tem essa política aqui, ocultar a área de notificação. Você pode habilitar ela, que ele informa que só se aplica ao Windows Server 2003 e Windows XP Profissional ou posterior, por exemplo. Não se aplica ao Windows 2000. Tá? Então tem que ter esses cuidados e cada política que você for configurar tem aqui uma explicação detalhada sobre a política. É muita coisa, né, gente? Muita coisa realmente. Eu espero que... E aqui você não precisa salvar nada. Você configurou, deu OK. As que não estão configuradas, parece que não configurada. As que vocês configuraram, que nem nós configuramos antes aqui, as do log, né? Vamos ver se eu acho aqui componentes do Windows. Sistema, logon de rede, não. Deixa eu ver aqui. Agora eu já nem acho mais do log de tanta coisa que é, né, gente? Configurações do Windows, configurações de segurança aqui. Log de eventos. Ó, aquelas políticas que nós configuramos, aparece aqui o valor que foi configurado para aquela política. Todas as demais, as quais nós não mexemos, elas aparecem como... vou pegar aqui. Essa aqui tem bastante do firewall do Windows. Elas aparecem como não definidas ainda. Ó, não tem nada... Deixa eu pegar uma que tem aqui, políticas de acesso à rede. Oh, meu Deus. NAP. Vamos pegar aqui. Aqui.
Tudo que não foi configurado, ele aparece como não definido, não definido. Você só configura realmente as opções que você, as políticas que você quer configurar. São milhares e milhares e milhares de opções. Com certeza passa aí de 5, 6 mil políticas e sempre a Microsoft está disponibilizando novas políticas. Fez as configurações que você queria na GPO Minha GPO 01, é só fechar o editor. Não tem segredo nenhum. Feito, pessoal. É muita coisa, são muitas políticas realmente. Cada GPO tem milhares de políticas, então isso aí você só vai assimilando, você só vai aprendendo à medida que for trabalhando, que for adquirindo experiência com isso aí. Eu espero que com essa segunda parte da videopalestra, pelo menos eu tenha dado para você um pontapé inicial para você saber como criar uma GPO, como vincular ela a um domínio, a uma unidade organizacional e como editar a GPO para alterar as políticas necessárias, ok? Eu vou ficando por aqui, espero realmente de coração que essas duas partes dessa videopalestra sobre GPOs possam ter passado para vocês um entendimento bem maior, bem melhor sobre esse assunto. Esgotamos o assunto por aqui? De jeito nenhum, tem muito mais coisa, né? Vejam na sequência aqui que eu vou indicar um curso online, um livro para vocês, e mesmo assim, mesmo no curso online, mesmo no livro, não tem como esgotar o assunto. É muita coisa, porque é um recurso realmente importante e muito útil. Valeu? Então fica agora com a dica de livro e de curso logo em seguida, e agradeço pela atenção até este momento. Valeu e até a próxima.